Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a escritura do nosso estudo de hoje está em Filipenses, capítulo 2, no versículo 12, onde diz assim: Por isso, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe a sua própria salvação com temor e tremor. Amém, amados? Então nós estamos começando um novo ano, né? Um ano de trabalho, tanto na nossa vida física, na nossa vida cotidiana, mas também não podemos deixar de trabalhar pela salvação eterna. Não podemos deixar de trabalhar pela eternidade, porque aqui é passageiro, mas a eternidade vai durar para sempre. Então nós precisamos, né, focar na eternidade e viver a nossa vida aqui na terra de uma maneira santa, de uma maneira separada para Deus. Amém? Aqui o apóstolo Paulo ele frisa algo muito importante que nós precisamos ter na nossa vida para que nós possamos trabalhar a nossa salvação, para que nós possamos verdadeiramente levar uma vida de cristão. É o temor do Senhor. Amém? O temor, este não é um temor de dúvida, mas um temor de diligência, de cuidado ativo, empenho, zelo em fazer alguma coisa. Este temor é necessário no trabalho da salvação. Temamos até que entremos. Amém? Então, amados, você vê que se o ser humano, o homem, a mulher, perdeu o temor do Senhor, ele começa lentamente se apostar da fé. E ele começa a viver uma vida aonde o pecado já não é mais uma gravidade na vida dele. O pecado já passa a ser algo comum. É igualzinho, amados, por exemplo, uma pessoa que ela começa a entrar nas drogas, né? Ela entra bem devagarzinho, ela dá uma fumadinha, uma coisinha aqui. Quando ela menos espera, ela está totalmente dependente daquele entorpecente. E aquilo acaba se tornando algo necessário para ela. Aí você chega para uma pessoa e fala para ela sair daquela vida, ela já não tem mais força. Então, na vida cristã é a mesma coisa. A apostasia, ela é o engano do diabo é como uma droga, que ela vem para enganar a gente e nos levar a começar a negar o próprio Deus sem que nós nem mesmo percebemos. Portanto, ainda que nos tenha sido ortogado a promessa de ingressar no descanso de Deus, temamos que algum de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Hebreus 4:1. Então nós temos que tomar cuidado, amados, porque você veja bem, nós recebemos uma mensagem do verdadeiro evangelho, mas não é só nós que estamos recebendo, não é verdade? O profeta do Senhor está pregando globalmente. Mas o que tem acontecido? Tem acontecido essa revelação de Hebreus 4:1. Portanto, ainda que nós tenha sido ortogada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vocês pareçam ter falhado. E isso é verdade, amados. Quantas pessoas não ouviram a mesma mensagem que nós ouvimos? Você que está aqui no estudo há algum tempo, você vê quantas pessoas já não passaram pelo nosso estudo. E você vê quantas pessoas vai se desanimando lentamente. Por quê? Por causa da apostasia, que nós já estudamos sobre ela, que ela é uma ladra perfeita. Ela vem devagarzinho, ela vai aproveitar a sua fraqueza. Às vezes você está com uma certa dificuldade, ela vai querer te levar para a igreja da apostasia. Vem para cá, vem aqui, nós vamos comemorar um aniversário, um casamento. Vem para cá, aqui tem união. Aqui nós fazemos isso, fazemos aquilo. Então você vai com o pensamento achando que está de uma forma
Mas quando você chega lá, aquelas pessoas estão contaminadas pela apostasia e gradativamente, quando você menos esperar, você está igualzinho a eles. Aí quando chamar você de volta para o evangelho verdadeiro, você fala: não, agora eu já encontrei o meu lugar. Não, Deus só quer o meu coração. Não, vocês aí julgam muito a gente. Quer dizer, começa a repelir a santidade e o arrependimento. Então você vê que não é só nós que recebemos a mensagem, é muitas pessoas. Mas como está escrito, amados, alguns parece que falhou em ouvir essa mensagem. Por quê? A mensagem estava errada? Não, a mensagem está correta, é a palavra de Deus. Mas são as coisas do coração, as cobiças do próprio coração que acaba afastando a gente de Deus. Amém? O temor é um remédio contra a presunção, a opinião muito boa que alguém pode ter de si mesmo, a arrogância, demonstração dessa opinião em público, altivez, vaidade, ostentação. Então você vê, quando você tem o temor, tudo isso você consegue repelir. Mas se você perder o temor, você já começa a ter uma opinião própria. Aí você lê a Bíblia e você vai dizer assim: não é bem assim, não. Eu não concordo. Hoje nós estamos em outros tempos. E aí começa a presunção. E quando você vê, você se torna inimigo de Deus sem perceber. Aí é o que nós também já aprendemos aqui, amados. Aquela foi o estudo passado, que o Senhor Jesus diz: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Senhor, mas eu estava dentro da igreja, eu ouvia a sua palavra, e eu fazia as obrigações devocionais. O Senhor vai falar assim: eu nunca te conheci. Como nunca conheceu? Porque a pessoa acabou se apostatando, amém? A esperança é como uma cortiça para a rede. Ela guarda a alma de afundar em desespero, e o temor é como um prumo para a rede. Ele mantém a alma flutuando acima da presunção. Então você vê que o temor do Senhor, ele é que apruma a nossa vida. Por isso que você vê que lá em Provérbios diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Traduzindo para a nossa linguagem, o temor do Senhor é o princípio da inteligência. Então você vê que uma pessoa pode ter 10 faculdades e pode ter uma pessoa simples que mal tem a quarta série, mas se ele teme a Deus, ele tem a inteligência. E aquele que fez 10 faculdades nega Cristo. Ele vai falar sobre astronomia, ele acha que o mundo foi criado pelo Big Bang e assim começa. Quer dizer, que sabedoria que uma pessoa dessa tem? Tem a faculdade dos homens, mas não tem a faculdade celestial. Amém? O temor é aquela espada flamejante que gira em todos os sentidos para impedir o pecado de entrar. Então você vê que o temor do Senhor, ele impede o pecado de entrar na nossa vida. Por quê? Porque nós tememos. Se você fala uma mentirinha e percebeu, imediatamente você se arrepende e passa a vigiar mais ainda. Não é verdade? Então isso é o temor de Deus. Então o temor de Deus sempre vai te manter em arrependimento e santidade. O temor do Senhor é o ingrediente para que nós venhamos então andar em arrependimento e santidade, que nós venhamos a conhecer a Deus, porque o temor de Deus, ele abre o coração nosso, a nossa mente para as coisas de Deus. Então, ele nos coloca verdadeiramente na posição de um bem aprumado, vamos dizer assim, de um cristão, né? O temor é um conservante contra a apostasia, que a apostasia é o maior inimigo da humanidade, né, amados? Nós estudamos sobre apostasia, e você vê que a apostasia ela vem bem de leve, assim como a serpente veio e falou com a Eva lá no paraíso, né? Veio bem de levinho e acabou levando ela ao pecado. Em Jeremias 32:40 diz assim: farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de abençoá-los com tudo de bom, e colocarei o meu temor no íntimo do seu coração, para que nunca mais se afaste da minha pessoa. Então, o temor do Senhor, ele não vai deixar você se afastar de Deus, vai se aproximar você de Deus. O temor do Senhor alegra o coração de Deus.
E você vê que Deus faz uma aliança eterna conosco, através do sangue de Jesus, né? E ele diz assim, ó, não deixarei de abençoá-los com tudo de bom. Então, quando você teme a Deus, você não precisa nem pedir, porque o próprio Deus, sabendo de tudo que você necessita, ele vai acrescentando na sua vida, amém? O temor de cair nos impede de cair. Então, amados, nós temos que ter temor de cair, nós temos que ter temor de perder o arrependimento, perder a santidade. Porque se nós temer perder isso, nós nunca vamos perder, porque nós não vamos deixar o Senhor. Amém? Nós vamos estar sempre buscando esse temor. O temor é a insígnia que é o atributo de poder, de dignidade, de posto de comando e de função. É a farda de um cristão. Os santos do passado eram homens tementes a Deus. Então, se você olhar, ler a Bíblia, você vai observar que todos os homens de Deus, todos aqueles que o Senhor estava ali com ele em todas as lutas, todas as batalhas, eles temiam o Senhor. Amém? Malaquias 3,16 diz assim: Então aconteceu que aqueles que ainda temiam Yahweh conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos no Sefer, livro, todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam a Yahweh, honravam o seu nome. Então você vê que uma pessoa que vive no temor verdadeiro, ela é diferenciada. O seu nome está no memorial. Amém? Então você vê que aqui, quando você ora, a palavra diz: o Senhor ouviu as suas orações com atenção. Então aqui, amados, é uma revelação para nós que se nós tememos a Deus, nós chamamos a atenção de Deus. Então, quando você teme a Deus, você conserva o temor de Deus, automaticamente você então está chamando a atenção de Deus. Então, quando você orar, Deus vai ouvir a sua oração com atenção. Olha só para você ver, é um diferencial. Uma pessoa que teme a Deus. Ela tem um livro onde fica o nome dela. E quando ela ora, o Senhor ouve com atenção. Então você vê que já é uma revelação para nós, né, amados? Ah, vamos chamar a atenção de Deus? Então vamos temê-lo. Temendo a Deus, nós chamamos a atenção do Senhor. Em Provérbios 28:14, feliz o homem que teme sempre. Então nós temos que temer sempre. Aqui no começo da escritura você vê que o apóstolo Paulo está elogiando a igreja. Ele está falando assim, ó, vocês são obedientes na minha presença e muito mais na minha ausência. Então, amados, Deus está com você. Amém? Nós, amados, hoje estamos vivendo um tempo muito crucial na face da terra, onde você vê que nós não temos como estar congregando muitas vezes fisicamente, porque não tem muitas vezes igreja, às vezes não tem o local, às vezes é distante. Mas nós não podemos nos abater com isso, por quê? Porque Deus está aí com você. Amém? Às vezes tem aquela coisa, às vezes é melhor você estar sozinho em temor a Deus do que você estar no meio das pessoas da apostasia. Porque se você corre o risco de contaminar, você acaba perdendo a sua salvação. Porque uma coisa mais nós temos que entender: nós não conseguimos santificar um imundo, uma pessoa depravada. Mas uma pessoa depravada, uma pessoa imunda, pode nos contaminar. Amém? Somente o sangue de Jesus pode purificar, nós não podemos. Então você vê, por exemplo, você pega um copo d'água limpo e um copo d'água sujo. Só para você entender o que é pureza, o que é santidade e o que é impureza. Você pega um copo d'água limpo, limpinho, o copo limpinho, a água limpinha. E pega uma água suja, um copo sujo. Se você colocar água limpa naquele copo sujo, vai sujar aquela água, vai ou não vai? Mas se você colocar a água suja na água limpa, também vai sujar. Então só o sangue de Jesus tem o poder de purificar. Nós somos luz, mas nós não temos esse poder. Então significa que se nós se misturarmos com pessoas que estão na impiedade, automaticamente
a tendência é eles nos contaminar e é eles nos sujar. Por isso a palavra diz separação, amados. Às vezes nós não entendemos. Às vezes você está aí separado para Deus porque o Senhor quer que seja assim. Amém? Então a nossa vida, quem comanda é o Senhor. O temor é a guarnição de um cristão, a maneira de estar seguro e sempre temer. Esta é uma das melhores ferramentas com que um cristão trabalha. Então você vê que até agora nós estamos falando de temor, porque o temor é uma base muito poderosa na vida de uma mulher e de um homem de Deus. Amém? Se há alguma coisa excelente, esta é a salvação. Se há qualquer coisa necessária que se deve ser operada, é a salvação. E se há qualquer ferramenta para operá-la, é o santo temor. Operai a vossa salvação com temor. Então você vê que para nós trabalharmos uma vida cristã, trabalhar nossa salvação, a primeira ferramenta que nós temos que ter é o temor do Senhor. Amém? Porque se nós perdermos essa ferramenta, nós perdemos tudo. É a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que trabalha com madeira. Ela usa o prego e o martelo. Então ela está lá ripando uma casa, pregando as ripas. Se ela perder o martelo, como que ela vai pregar? Não é verdade? Então é uma ferramenta principal. Ela vai usar o quê? Um pau batendo no prego, não vai furar, não vai afundar o prego. Vai usar uma pedra, não vai dar certo. Não é verdade? Tem que ser um martelo. Então, para operar a salvação do crente, tem que ser o temor do Senhor. Nós, amados, precisamos trabalhar a nossa salvação em dois pontos principais. Primeiro, a nossa mente. Por quê? Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra, nós estudamos a palavra, nós lemos a palavra, mas a nossa mente às vezes não entende muito bem. Não é verdade? Nós não temos uma compreensão, porque a nossa mente ela é um pouco carnal por causa da natureza do pecado. Então a gente precisa o quê? Trabalhar a nossa mente, né? Em Romanos capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo ele nos ensina. Ele dá um exemplo para nós, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então você vê, nós não podemos, amados, se amoldar, nós não podemos aceitar as coisas desse mundo que é contra Deus. Porque você vê, o mundo ele quer o quê? Aprovar o aborto, não é verdade? Aprova mentira, separação, divórcio, injustiça de tudo quanto é jeito. Então, quer dizer, nós não podemos aceitar isso para a nossa vida, mas nós temos que renovar a nossa vida para quê? Porque você veja bem, quando nós nos propomos a andar em santidade e arrependimento, parece difícil, parece complicado. Mas quando você começa a viver, experimentar essa nova vida, então você vai ver o que a palavra diz aqui, ó, para que vocês venham ser capazes de experimentar. Então você começa a experimentar as coisas espirituais, as coisas celestiais, que até então você não sabia o que era, como funcionava. Então, e você vai comprovar que isso é boa vontade de Deus, agradável, perfeita vontade de Deus. Então você vai ver que o temor do Senhor, a santidade, o arrependimento é algo extraordinário. Mas no começo a gente não entende, né? Seu modo de pensar, seu modo de ver, ouvir, seu modo de falar precisa ser trabalhado. Porque às vezes a gente tem um gênero forte, às vezes a gente tem, às vezes a gente fala, a boca da gente fala na frente da nossa mente, não é verdade? Tem gente que fala sem pensar, até para responder uma coisa. Às vezes o marido pergunta para a mulher: Você lavou minha camisa amarela? Lavei, mas não lavou porque respondeu antes de pensar. Passa um pouco, ela vai lembrar: Ah, não lavei. Então você vê, tem que fazer o quê? Trabalhar a nossa mente para que ela venha se adaptar aos padrões celestiais. Se alguém faz uma pergunta para você, você não pode sair respondendo, você tem que pensar, não é verdade? Pensar para responder. Ou se você não tiver certeza, você fala: Olha, eu não tenho certeza, dá uma olhada aí.
Se eu não lavei, eu vou lavar, não é verdade? É melhor do que você ser precipitado na resposta. E outra coisa, Márcio, que nós temos que vigiar muito e mudar também é o nosso coração. Porque a Bíblia diz que o nosso coração engana até nós mesmos, não é verdade? Então, o coração é o próprio berçário do pecado. É o depósito onde estão todas as armas da injustiça. É o inferno menor. O coração está cheio de empatia contra Deus. Ele está irritado com a conversão pela graça. Ora, a inclinação do coração deve ser mudada. Que trabalho é esse? Como deveremos implorar, como devemos implorar a Cristo que aquele que transformou a água em vinho, transforme a água, ou melhor, o veneno da natureza do vinho, o veneno da natureza humana no vinho da graça. Amém? Então nós precisamos pedir ao Senhor que venha nos ajudar. Porque você imagina, amados, um mato, né? A pessoa vai lá, roça aquele mato, ela limpa, carpe, deixa o terreno limpinho. Passou 15 dias, já tem um monte de sementinha nascendo. É assim ou não é? Então assim é o nosso coração. O nosso coração estava sujo, cheio de mato, cheio de rato, de cobra. Então o Senhor foi e limpou o nosso coração. Só que nós precisamos continuar limpando. Então quando vem aquela sementinha nascendo, você tem que ir lá e cortar antes que cresça, antes que crie a raiz. Porque senão depois é difícil. Então o nosso coração é assim. Tem que ser sempre limpo, sempre. Por isso que nós aprendemos sempre estar em arrependimento e santidade para isso. Para que o nosso coração seja sempre purificado pelo sangue de Jesus. Amém? E em Jeremias 17, versículo 9 ao 10 diz assim: Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Yahweh, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Amém? Então você vê que mais uma vez o Senhor fala que Ele está sondando os nossos corações. Então, o Senhor sabe da nossa atitude. Ele sabe se a nossa atitude é sincera, se não é sincera. Ele sabe que se nós estamos no engano ou não. Né? Toda atitude do coração do homem, o Senhor sonda. E Ele entende cada pessoa de acordo com a sua atitude, seja boa ou má. Os bons têm a recompensa boa. Os ruins, o Senhor vai dando chance. Chega uma hora que Ele traz o juízo. Porque você vê que o Senhor, ele é fiel e Ele é leal. Quando Ele foi destruir Sodoma e Gomorra, você vê que Ele tirou Ló e a sua família. A sua mulher só não saiu porque ela desobedeceu. Então você vê que a desobediência sempre vai trazer uma consequência terrível na vida do ser humano. Mas você vê que antes disso, quando Deus conversava com Abraão, e Deus falou para Abraão que ia destruir aquela cidade, Abraão falou: Senhor, mas e se tiver 30 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir ela? O Senhor falou: Não, pelo amor desses 30 justos eu não destruirei. Mas então não tinha 30 justos. Aí ele falou: Senhor, me perdoe insistir mais uma vez, e se tiver 20? Ele falou: se tiver 20, eu não destruo essa cidade. E foi até 5. Então quer dizer, em outras palavras, amados, só o Ló e as suas filhas, né, e a sua esposa, mas a sua esposa acabou olhando para trás. Então é um exemplo muito importante para nós. Então você vê, o Senhor está hoje avisando nós: eu vou destruir essa terra. Essa terra não é o lugar de vocês. Mas muitas vezes nós estamos como Ló, estamos apegados à terra. Você vê que o anjo falava para Ló: vamos, Ló, depressa, pega suas filhas e sua mulher, vamos. E você vê que os gerros dele é um exemplo, porque quando ele foi lá e falou: ó, o Senhor vai destruir essa cidade. Vamos sair daqui imediatamente. A palavra diz que eles riram e não acreditaram. Então hoje é a mesma coisa, você vê que nós estamos vivendo isso. Hoje o Senhor vem através do seu profeta e fala: o Messias está vindo, é hora da igreja partir, porque virá a grande tribulação. Mas você vê que tem pessoas que nós falamos,
Eles fazem igual os genros de Ló, dá risada, acha que não. Ah, eu ainda vou casar, vou fazer isso. Ah, não, enquanto estiver nascendo gente, não vai acabar o mundo, não. E por que acabou com Sodoma e Gomorra? Se tinha criança, tinha bebê, tinha tudo, tinha gestante. Ninguém foi poupado, amados. Quem ficar, né? No arrebatamento as crianças vão ser arrebatadas. Isso aí, né? Todos que for santo, tiver em santidade, criancinha que não é depravada, que ainda não tem conhecimento das coisas, vão ser arrebatadas. Mas lá você vê que por causa daquela geração, até as criancinhas foram tudo queimadas, foi tudo destruído. Amém? Então, amados, é uma raridade? É uma raridade. Trabalhar na salvação é uma raridade. Por quê? Porque nós trabalhamos por algo que não é um tesouro celestial. É um tesouro muito valioso. Por que devemos colocar diante tanto suor sagrado e engenho a respeito da salvação? É por causa da raridade desse trabalho. Poucos serão salvos. Por isso nós precisamos trabalhar mais duro para que possamos estar no número destes poucos. Então você vê, são poucos que vão entrar no reino dos céus. A palavra diz que a porta é estreita e poucos são os que entram por ela. Então nós temos que nos esforçar para a gente estar no meio desses poucos, na verdade. Para a gente entrar. O caminho para o inferno é um caminho largo, a estrada é elevada, para ele é pavimentada, com riqueza, prazer. Ele tem uma estrada pavimentada de ouro, portanto, há diariamente muitos viajantes nele. Mas o caminho para o céu encontra-se fora da estrada. É um caminho não trilhado e poucos conseguem encontrá-lo. Amém? Então você vê que para ir para o inferno é fácil, na verdade. Tem muitos atrativos. Inclusive o inimigo está doido para tirar nós desse Evangelho Santo. Por quê? Porque se ele tirar nós do Evangelho Santo, se ele tirar o nosso arrependimento, a nossa santidade, tirou tudo. Não é verdade? Então ele tenta tirar. Então é um trabalho raro. E é também, amados, um trabalho que é possível, né? Os cristãos, embora o portão do paraíso seja estreito, a porta está aberta e o arrebatamento ainda não aconteceu. O profeta do Senhor está dando todas as instruções para se preparar para a vinda do Messias. Então você vê, o arrebatamento ainda não aconteceu. Então nós temos essa oportunidade de ouvir as instruções e praticá-las. Amém? Trabalhe com humildade, seja humilde. Não pense que o mérito vem pelo seu trabalho. Então, amados, não vai ser pelo que eu faço, pelo que você faz. É pelo sangue de Jesus. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Temos que nos esforçar. Nesse trabalho, amados, nós precisamos ser unidos. Nós precisamos ter união entre nós, né? Então, se você estiver passando alguma dificuldade, vocês precisam, né, falar pra gente. Se você tem a pastora Cláudia, pode estar chamando ela também no chamado de vir, marcando um dia para conversar. Então nós temos que ser unidos, não podemos ficar um escondendo um problema do outro. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Então nós temos que ser unidos. Assim como a palavra diz em Êxodo 17, no versículo 11 e no versículo 12. Olha só para você ver como que a união é importante. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para ele assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentavam suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Amém, amados? Então aqui, amados, a palavra diz que Moisés estava lá com o cajado levantado, e quando ele estava com os braços levantados para cima, Israel ganhava a guerra. Mas o cansaço foi chegando, foi judiando dele. O que aconteceu, amados? O braço dele começava a descer e o inimigo começava a vencer. Então, dois companheiros dele olhou
e viu o cansaço dele, foi lá e colocou uma pedra para ele se assentar. Mas mesmo assim, aí ele conseguiu um pouco mais de força. Mas no decorrer do tempo, os braços começou a esfalecer. Então, ele foi de um lado, foi de outro e levantou a mão de Moisés. Para que o Senhor deixou isso, amados? Para nós entendermos que nós precisamos ser unidos, amados. Porque você sabe que Moisés falava face a face com Deus. O Senhor podia muito bem ter sustentado ele e ter fortalecido ele, mas o Senhor permitiu isso para deixar para nós o exemplo da união. Amém? Aqui todos precisam um do outro. O maior precisa do menor. Amém? Então você vê, Moisés era o líder, mas quando ele precisou, todos ajudaram ele. E juntos, né? Primeiro é Deus que dá a força, na verdade, porque na verdade não era o cajado de Moisés, era o poder de Deus. Mas Deus deixa isso para você ver que cada um de nós precisamos nos esforçar. Amém? Trabalho e vigilância. Neemias, capítulo 4, no versículo 17, diz assim: aqueles que edificavam sobre a muralha, e aqueles que levavam as cargas, com aqueles que carregavam, cada um com uma das mãos trabalhava na obra, e com a outra mão segurava uma espada. Amém? Então aqui o Senhor nos instrui a vigilância. Nós precisamos vigiar. Amém? Todo momento, para que o inimigo não venha tomar a nossa fé, não venha roubar a nossa salvação. Porque ele vai usar as pessoas, na verdade. Aquela pessoa que às vezes você menos espera está sendo usada por ele. Então você tem que estar em vigilância para você saber quando uma pessoa está falando com você, se ela está falando da parte de Deus ou está falando da parte do inimigo. Não é verdade? Então, de acordo com a conversa, você já vai perceber. Amém? O inimigo irá querer se aproveitar das suas antigas fraquezas para tentar fazer retroceder. É o que ele mais quer, mas é fazer a gente retroceder. É levar a gente para a apostasia de novo. Amém? Mateus 10,16 diz assim: eu o estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente e sem malícia como os pombos. Amém? Então aqui o Senhor está nos ensinando que nós vamos estar no meio de lobos e não vamos saber quem é lobo e quem é ovelha. Então, nós temos que ser astutos, ou seja, desconfiar de tudo, nós temos que estar atento. Não ter malícia, não é verdade? Não ser uma pessoa maliciosa, mas nós temos que estar em vigilância. A pessoa falou algo para nós, vamos ouvir, vamos ver se realmente é da parte de Deus ou não. Amém? Então, amados, nós precisamos, esse ano, ter um compromisso com Deus. Amém? Nós precisamos ter um compromisso conosco mesmo. Você precisa de um compromisso com você. Você precisa, neste ano, zelar da sua salvação. E a sua salvação, quem zela dela é você. Nós precisamos zelar da nossa família, não é verdade? Nós precisamos zelar da nossa família. Nós precisamos, cada um de acordo com a sua, né, disponibilidade de tempo, estar em oração. Né? O horário é você que faz. Não importa se você ora de manhã, se você ora à noite, se você ora no meio-dia. Você faz o seu devocional. Mas precisa fazer. Amém? Um momentinho para você ler a Bíblia. Um momentinho para você, às vezes, quando tiver um tempinho, rever algum estudo. Não é verdade? Para reaprender. Porque a nossa mente, ela é uma mente assim, é tanta coisa que a gente passa na nossa vida, que a gente faz, que daqui a pouco você até esquece o que nós estudamos aqui. Não é verdade? Então é sempre estar relembrando, é sempre bom participar do altar. Quem não participa do altar de segunda-feira, esforçar para participar. Quem quiser participar, se não estiver recebendo o link, não estiver no grupo, é só falar que a gente manda o link, amém? Para que a gente venha estar sempre em união. Porque olha para você ver, nós temos segunda-feira o altar principal de São Paulo, terça-feira nós temos a Assembleia, quarta-feira nós temos o nosso estudo aqui, não é verdade? Então, quer dizer, domingo tem o altar lá em Barueri, online também, para quem não pode ir. Quer dizer, você vê que nós temos direto. Se você quiser, você vai estar sempre em união. Porque muitas vezes não podemos estar fisicamente, mas nós estaremos, né, online.
até que o dia que o Senhor venha nos levar e nós estaremos todos juntos no reino de Deus. Amém, amados? Então, que nós venhamos esse ano, amados. Vamos temer o Senhor e esse ano vai ser o ano que nós vamos nos preparar mais ainda para a vinda do Messias. Amém, amados?